Nos lugares mais remotos do planeta, escondidos entre águas geladas, correntes traiçoeiras e paisagens que parecem intocadas pelo tempo, nascem alguns dos frutos do mar mais cobiçados e caros do mundo. Não se trata apenas de alimentos, mas de verdadeiros símbolos de luxo, procurados por chefes estrelados e servidos em mesas sofisticadas de restaurantes que cobram valores altíssimos por cada porção. O que poucos sabem é que, antes de chegar a esses ambientes refinados, esses frutos do mar passam por um caminho de extrema dureza, marcado pelo esforço de pescadores que arriscam a vida todos os dias para capturá-los. O que parece simples no prato, na verdade carrega uma longa jornada de sacrifício, tradição e risco. Imagine o cenário. O sol ainda não nasceu, o vento corta o rosto e o mar revolto anuncia mais uma batalha contra a natureza. Homens e mulheres acordam antes da aurora, vestem seus macacões impermeáveis e seguem para o mar aberto. Não é um trabalho romântico, como muitas vezes a gastronomia tenta vender. É árduo, frio, perigoso. Cada saída para o mar significa enfrentar ondas gigantes, temperaturas baixíssimas e uma rotina que exige força física e mental. Ainda assim, milhares de pescadores mantêm viva essa tradição, porque sabem que do fundo das águas podem emergir verdadeiros tesouros capazes de sustentar famílias inteiras. O alto valor desses frutos do mar começa exatamente nesse ponto, na dificuldade de sua captura. Diferente de peixes comuns ou de espécies cultivadas em cativeiro, muitos desses produtos só podem ser encontrados em locais específicos, de acesso complicado e em pequenas quantidades. Ostras raras, ouriços do mar, lagostas gigantes e até mexilhões especiais são colhidos em ambientes selvagens, onde o homem precisa se adaptar ao ritmo da natureza. Cada peça retirada do mar exige conhecimento transmitido de geração em geração, técnicas que misturam experiência, coragem e respeito ao oceano. É esse conjunto de fatores que explica por que um prato pode custar centenas de dólares em um restaurante de luxo. Quando os barcos chegam às áreas de coleta, o silêncio se mistura com a tensão. Mergulhadores equipados com roupas grossas, cilindros de oxigênio e facas afiadas descem às profundezas geladas, onde a visibilidade é limitada e cada movimento precisa ser calculado. Não é raro que enfrentem correntes perigosas, encontros inesperados com animais marinhos ou riscos de acidentes causados pela pressão. Eles sabem que o tempo debaixo d'água é precioso, e que cada segundo conta. Ao emergirem, trazem nas mãos em sacos de rede os frutos do mar que, mais tarde, serão tratados como joias em mercados internacionais. Mas o trabalho não termina quando o mergulhador retorna à superfície. O que segue é um processo meticuloso de limpeza, seleção e classificação. Cada fruto do mar é avaliado, e apenas os melhores exemplares são escolhidos para exportação. Pequenas falhas de qualidade podem comprometer lotes inteiros, e é por isso que o cuidado é quase artesanal. Nas vilas costeiras, famílias inteiras participam dessa etapa, muitas vezes em galpões improvisados próximos ao mar. As mãos calejadas percorrem peça por peça, separando com precisão o que será vendido localmente e o que seguirá em longas viagens para mercados da Ásia, da Europa e da América do Norte. Esse cuidado transforma o produto em algo raro. Não se trata apenas de alimento, mas de uma experiência gastronômica que carrega uma narrativa. Quem consome não paga apenas pelo sabor, mas pela história por trás de cada concha, cada casca, cada exemplar retirado do oceano. É a história de comunidades que vivem em sintonia com o mar, de trabalhadores que enfrentam riscos diários e de uma natureza que oferece tesouros, mas exige respeito e sacrifício. Essa conexão invisível é o que diferencia os frutos do mar mais caros do mundo de qualquer outro alimento. Ao longo das décadas, essa dinâmica moldou economias inteiras. Há regiões costeiras onde a sobrevivência das comunidades depende exclusivamente dessa atividade. Sem os frutos do mar, não haveria escolas, comércio, estradas ou hospitais. Cada exportação não representa apenas cifras em contratos internacionais, mas também o sustento de famílias que mantém viva uma tradição ancestral. E é exatamente esse elo entre trabalho humano, natureza selvagem e mercados globais que dá aos frutos do mar seu caráter de luxo e exclusividade. O consumidor final raramente imagina essa jornada. Para muitos, trata-se apenas de um prato refinado, acompanhado de vinho e servido em ambientes sofisticados. Mas, por trás de cada garfada, existe suor, risco e a dedicação de comunidades inteiras. Comer esses frutos do mar é, sem perceber, participar de uma rede que conecta vilarejos esquecidos pela modernidade a capitais gastronômicas do mundo.
Essa é a verdadeira razão pela qual eles são tão caros. Porque carregam consigo histórias que não podem ser replicadas em laboratórios ou em sistemas industriais. O preço elevado desses frutos do mar também está diretamente ligado à forma como eles se inseriram na gastronomia de luxo. Restaurantes estrelados ao redor do mundo transformaram lagostas gigantes, ouriços frescos e ostras raras em protagonistas de cardápios que custam pequenas fortunas. Esses ingredientes não são apenas alimentos, mas símbolos de status, usados para impressionar clientes exigentes e reforçar a ideia de exclusividade. O curioso é que, em muitos casos, a jornada desses produtos começa em vilas simples e remotas, onde pescadores enfrentam a dureza do mar sem imaginar que seu trabalho será celebrado em pratos premiados por críticos internacionais. Essa disparidade entre origem humilde e destino glamouroso contribui para a aura de luxo que rodeia cada porção. Outro fator que pesa no valor é a limitação da oferta. Não estamos falando de espécies que podem ser reproduzidas em larga escala, mas de recursos naturais que dependem de condições ambientais específicas. A temperatura da água, a pureza do habitat, as correntes marinhas e até a época do ano influenciam diretamente na qualidade e quantidade disponíveis. Em anos de mudanças climáticas bruscas ou de eventos como o El Niño, a escassez pode ser ainda maior, elevando os preços a patamares nunca antes vistos. Essa imprevisibilidade faz com que cada safra seja tratada quase como uma colheita rara, cercada de expectativa e tensão por parte dos pescadores e exportadores. A logística também tem papel determinante. Muitos desses frutos do mar precisam ser transportados em tempo recorde, mantendo frescor absoluto até chegar a mercados distantes. Isso significa voos internacionais custosos, armazenamento em contêineres refrigerados de última geração e inspeções rigorosas em cada ponto da cadeia. Um ouriço colhido em águas geladas pode estar, em menos de 48 horas, sendo servido cru em um restaurante japonês de Tóquio. E cada minuto dessa jornada acrescenta valor ao produto. O consumidor paga não apenas pela raridade, mas pela complexa engrenagem que permite que ele desfrute de algo retirado a milhares de quilômetros de distância. No entanto, por trás dessa imagem glamourosa, existem desafios profundos para as comunidades pesqueiras. Apesar dos preços altos no mercado final, nem sempre o lucro se distribui de forma justa. Exportadoras e intermediários ficam com a maior parte dos ganhos, enquanto muitos pescadores recebem valores que mal compensam os riscos enfrentados no mar. É um contraste que gera debates em diversos países produtores sobre como equilibrar justiça social e competitividade global. Para os trabalhadores, no entanto, mesmo com as dificuldades, a continuidade da atividade é uma forma de manter tradições vivas e transmitir o legado da pesca às próximas gerações. O crescimento da demanda internacional também trouxe novas pressões sobre o meio ambiente. Em algumas regiões, o excesso de exploração ameaça a sustentabilidade das populações marinhas, levando governos e organizações ambientais a implementar regras rígidas de captura. Limites de quantidade, temporadas de pesca controladas e áreas de proteção foram criados para tentar manter o equilíbrio entre exploração e preservação. Esses regulamentos, por mais necessários que sejam, muitas vezes aumentam ainda mais o custo de produção, reforçando a exclusividade do produto final. Ao mesmo tempo, consumidores sofisticados valorizam justamente esse aspecto sustentável. Restaurantes e chefes renomados destacam em seus cardápios a origem certificada e o respeito às práticas ambientais, usando isso como argumento para justificar os altos preços cobrados. Assim, o mercado se retroalimenta. A escassez natural e os desafios da preservação criam barreiras de acesso que tornam esses frutos do mar ainda mais desejados. O resultado é uma cadeia em que cada concha, cada lagosta, cada ouriço se transforma em muito mais do que comida. Tornam-se peças de uma narrativa que mistura tradição, risco, exclusividade e responsabilidade ambiental. O fascínio em torno desses frutos do mar não se limita apenas ao sabor ou à exclusividade, mas também ao imaginário que eles despertam. Existe uma mística em torno de alimentos que vêm das profundezas do oceano, retirados de lugares hostis ao ser humano e transformados em iguarias valorizadas nas cidades mais sofisticadas do planeta. Quando um ouriço do mar é aberto diante de um cliente em um restaurante japonês ou quando uma lagosta fresca é servida em Paris, não é apenas a carne macia que está sendo consumida, mas toda a simbologia de aventura, risco e natureza selvagem. Essa aura invisível é cuidadosamente explorada pelo marketing gastronômico, que transforma o produto em objeto de desejo, sustentando preços elevados que parecem não ter limites. O impacto econômico desse ciclo vai muito além das comunidades costeiras.
Governos enxergam nesses frutos do mar uma oportunidade estratégica de exportação, capaz de gerar divisas e fortalecer a imagem internacional de seus países. Chile, Noruega, Japão, Canadá e outras nações costeiras constroem políticas inteiras em torno da exploração sustentável desses recursos, garantindo certificações e abrindo portas para novos mercados. Feiras internacionais de gastronomia viram palcos de disputa, onde exportadores exibem os melhores exemplares como se fossem joias raras, competindo por contratos milionários que podem mudar a vida de vilarejos inteiros. Essa diplomacia invisível do mar coloca os frutos do mar caros não apenas como alimentos, mas como símbolos de identidade e poder econômico. A tecnologia também passou a desempenhar um papel central. Sistemas de rastreabilidade, sensores que monitoram a qualidade da água em tempo real e plataformas digitais que conectam diretamente produtores a compradores internacionais estão revolucionando a cadeia. Hoje, é possível acompanhar o trajeto de um lote de ostras desde a costa onde foi coletado até o restaurante em que será servido. Essa transparência aumenta a confiança dos consumidores e reforça a percepção de valor, pois transforma cada unidade em algo quase único, com origem comprovada e autenticidade garantida. Ao mesmo tempo, a introdução de tecnologia gera novos desafios para pescadores tradicionais, que muitas vezes não têm acesso a esses recursos e ficam em desvantagem diante de grandes empresas. Apesar de todos os avanços, a essência do trabalho continua sendo profundamente humana. Nenhuma tecnologia substitui a coragem do mergulhador que entra em águas geladas, a sensibilidade de quem seleciona peça por peça em um galpão improvisado ou a intuição de quem sabe interpretar o mar a partir de sinais quase imperceptíveis. Essa combinação entre tradição e modernidade cria um contraste poderoso que encanta consumidores e alimenta ainda mais a narrativa de exclusividade. Cada fruto do mar caro é, no fundo, resultado de uma dança entre a força bruta da natureza e a perseverança das pessoas que se dedicam a domá-la. A presença desses alimentos nas mesas também desperta reflexões sociais. Quem pode pagar por eles? Qual é o verdadeiro custo de cada prato, não apenas em dólares, mas em vidas humanas e em ecossistemas explorados? Em muitas ocasiões, enquanto clientes de alto poder aquisitivo celebram uma refeição luxuosa, comunidades inteiras seguem vivendo em condições precárias, sem acesso aos mesmos recursos que coletam diariamente. Esse contraste alimenta discussões sobre desigualdade e sobre como conciliar o sucesso internacional da indústria com a dignidade de quem está na base da cadeia. Ainda assim, para os pescadores, o orgulho de ver seu produto reconhecido globalmente serve como combustível para continuar enfrentando o mar. É essa teia complexa de fatores: a tradição, o risco, o luxo, a economia, a tecnologia e as questões sociais, que transforma os frutos do mar mais caros do mundo em muito mais do que simples alimentos. Eles se tornam símbolos culturais e econômicos, pontos de conexão entre vilarejos esquecidos e metrópoles modernas, entre a simplicidade de uma vida moldada pelo oceano e a sofisticação de uma gastronomia que busca sempre surpreender. Comer esses frutos do mar é, em última instância, provar um pedaço de história, de esforço coletivo e de um planeta que ainda guarda segredos capazes de fascinar e desafiar o ser humano. O que faz desses frutos do mar os mais caros do mundo não é apenas o sabor delicado ou a textura única, mas toda a história que os acompanha desde a origem. Cada concha retirada do fundo do mar, cada lagosta trazida das profundezas ou cada ouriço aberto carrega consigo uma jornada de risco, sacrifício e dedicação. São alimentos que nasceram em ambientes extremos, colhidos por mãos humanas que desafiam diariamente as forças da natureza. Quando chegam a restaurantes sofisticados, eles se transformam em símbolos de exclusividade, mas na essência continuam sendo o elo que conecta comunidades costeiras humildes ao mercado global bilionário. O preço elevado reflete a escassez, a dificuldade da captura e a logística complexa necessária para preservar a qualidade até o destino final. Mas reflete também algo intangível: a narrativa por trás de cada prato. Comer esses frutos do mar é, de certa forma, participar de uma história que envolve tradição, ciência, cultura e economia. É viver um pedaço de mundo que poucos conhecem de perto, mas que está presente em cada garfada servida em mesas de luxo. É essa carga simbólica que transforma alimentos em experiências e explica por que tantos estão dispostos a pagar valores altos para ter acesso a eles. As comunidades que sustentam essa indústria sabem que o reconhecimento internacional é uma vitória, mas também uma responsabilidade. O mar não perdoa excessos, e a preservação dos recursos é vital para garantir que as próximas gerações possam continuar essa tradição. Por isso,
Em paralelo ao glamour da alta gastronomia, existe um trabalho silencioso de preservação, de regulamentação e de educação, garantindo que a exploração desses recursos não destrua o próprio ecossistema que os torna tão valiosos. O equilíbrio entre uso e respeito é o que mantém viva essa cadeia complexa que começa no oceano e termina em um prato sofisticado. Cada história contada aqui mostra que os frutos do mar mais caros do mundo não são apenas comida, mas parte de uma herança cultural e natural que precisa ser valorizada. Eles representam a coragem dos pescadores, o conhecimento transmitido por gerações, a busca pela perfeição gastronômica e a capacidade de transformar desafios em oportunidades. Ao olhar para eles, vemos mais do que luxo. Vemos a luta diária de quem vive do mar e a conexão profunda entre natureza e humanidade. Se você chegou até aqui, já percebeu que cada detalhe importa e que cada alimento carrega um universo de significados. É por isso que eu quero te convidar a se inscrever no canal. Aqui, cada vídeo é uma nova oportunidade de mergulhar em histórias fascinantes como essa, que mostram o lado oculto dos alimentos, das culturas e das tradições que moldam o mundo. A sua inscrição é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos informativos, emocionantes e reveladores. Então clique agora em inscrever-se, ative as notificações e junte-se a nós nessa jornada. Assim, você não perde nenhum dos próximos vídeos e continua descobrindo conosco os segredos mais surpreendentes da natureza e da humanidade.